Olá pessoal, eu sou o professor Adriano Queiroz. Eu vou dar essa aula aqui que é a continuação da primeira parte que eu já expliquei sobre equação do segundo grau. Na primeira parte a gente definiu a equação do segundo grau, aprendeu a identificar os coeficientes da equação corretamente e aí a partir disso a gente classificou as equações em equações completas e incompletas. E aí eu vou recapitular rapidinho o que foi a outra aula, que está lá no outro vídeo, antes da gente efetivamente começar a aula, que é a resolução de equações do segundo grau completa. Então veja, na outra aula, recapitulando, a gente começou definindo a equação do segundo grau, ou seja, a equação do segundo grau é toda equação do tipo ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Essa aqui é o que a gente chama de forma canônica da equação do segundo grau, ou seja, se você tem uma equação e ela é do segundo grau, ela pode ser reduzida a esse tipo aqui, a essa forma aqui, com A, B e C pertencente aos reais e o A diferente de zero. Claro, porque uma vez que o A seja zero, esse termo aqui deixa de existir e a gente não tem mais uma equação do segundo grau. Relembrando também que aqui eu vou ter equações que são definidas dentro do conjunto dos números reais. Em seguida, a gente falou sobre as equações incompletas, ou seja, as equações elas podem ser incompletas em B, em C, ou podem ser incompletas em B e C. Um exemplo de uma equação incompleta em B. Menos 2x ao quadrado menos mais 98 igual a zero. Isso aqui é o exemplo de uma equação que é incompleta em B, ou seja, que o termo em x aqui, o termo dependente de x aqui, B, não aparece. Ele não aparece porque ele é igual a zero. Um exemplo de uma equação incompleta em C, menos 10x ao quadrado mais 20x igual a zero. Aqui você verifica que o termo independente, que não acompanha nenhuma letra aqui, não aparece no meu exemplo 2. É porque ele é igual a zero, o C é igual a zero. Então, o que a gente tem aqui é uma equação incompleta em C. E elas podem ser incompletas em B e C, ou seja, com B e o C iguais a zero. Então, menos 3x ao quadrado igual a zero é o exemplo de uma equação que é incompleta em B e C. E em seguida a gente solucionou essas equações, resolveu essas equações sem precisar recorrer a nenhuma fórmula, apenas com os conhecimentos sobre equações que vocês tinham e sobre fatoração, a gente conseguiu resolver as equações que são incompletas. Hoje a gente vai tratar da resolução das equações que são completas. Especificamente, a gente vai tratar da resolução de equações incompletas através da fórmula de Bhaskara. Bom, para isso, a gente vai primeiro calcular o discriminante da equação, ou o delta da equação, certo? O discriminante é representado pelo delta, e a fórmula é b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. Ou seja, eu deixei claro numa outra aula com vocês que era interessante aprender a reconhecer, a identificar os coeficientes da equação e identificá-los corretamente, porque vocês aplicariam futuramente em uma fórmula. Chegou o momento. Depois que você calcula o discriminante, o delta da equação, você substitui na fórmula de Bhaskara, que é a seguinte: x é igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2 vezes o a. Ou seja, você precisa aprender, memorizar essas duas fórmulas, ou você pode transformar essas duas fórmulas só em uma. Eu prefiro quebrar ela em duas partes, até para que a gente possa estar discutindo sobre as raízes. Então, com essas duas fórmulas aqui, identificando corretamente os coeficientes da equação, a gente pode resolver uma equação do segundo grau completa. Precisa identificar corretamente os coeficientes da equação. Então, nessa equação aqui, o a é igual a menos 2, o b é igual a 6 e o c é igual a 8. Daí, a gente vai substituir isso no discriminante, na fórmula do discriminante, ou seja, delta vai ser igual ao b, que vale 6, 6 ao quadrado, menos 4 vezes o a,
que vale menos 2 vezes 8. Então, delta é igual a 36, menos com menos é mais, e aí 4 vezes 2 é 8, 8 vezes 8, 64. Então, a gente tem que o delta dessa equação aqui é igual a 100. O discriminante dessa equação é igual a 100. A gente deixa guardado aqui. E a gente vai utilizar esse determinante, esse discriminante, na fórmula de Bhaskara. Ou seja, x é igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2 vezes o a. Então, substituindo corretamente, e daí eu ressalto a importância de você saber identificar corretamente os coeficientes da equação, caso contrário, você vai errar a solução. Então, menos b, menos 6, mais ou menos a raiz de 100, o que a gente acabou de calcular, sobre 2 vezes menos 2. Então, o que a gente vai ter aqui por Bhaskara é menos 6, mais ou menos 10, sobre menos 4. E aí a gente vai achar duas raízes. A primeira raiz a gente vai calcular com no meio sendo o sinal de mais. Então, menos 6 mais 10 é 4 positivo. 4 dividido por menos 4 é menos 1. E a segunda raiz vai ser menos 6 menos 10, dá menos 16. Dividido por menos 4 vai dar 4 positivo. Então, essas são as duas raízes da equação. Uma raiz vale menos 1, a outra raiz vale 4. A gente pode escrever a solução da equação assim, solução, e aí a gente coloca as duas raízes, menos 1 e 4. Bom, eu vou botar mais um exemplo aqui, vou resolver mais um exemplo para que vocês possam estar fixando o uso da fórmula. É interessante a gente seguir um passo a passo de primeiro calcular o discriminante, para que a gente possa depois, que eu vou mostrar em seguida, discutir sobre as raízes da equação no segundo grau. Então, seguindo o processo de resolução como a gente fez anteriormente, então a gente vai identificar os coeficientes aqui. Então, o A é igual a 1, o B é igual a menos 11 e o C é igual a 30. Então, a gente vai ter que delta é igual a menos 11 ao quadrado, menos 4 vezes 1, vezes o 30. Delta é igual a 121, menos 120. Então, a gente conclui aqui que o nosso delta é igual a 1. A gente guarda essa informação aqui para aplicar lá na fórmula de Bhaskara. X é igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2 vezes o a. Então, x é igual a menos 11. São dois sinais de menos, um é da fórmula e o outro é do próprio coeficiente. Mais ou menos a raiz de 1 sobre 2 vezes 1. Então, a gente vai ter aqui menos com menos 11 positivo, mais ou menos 1, que é a raiz quadrada de 1, sobre 2. Então, a primeira raiz que a gente vai encontrar usando o sinal de mais vai ser 11 mais 1, 12, dividido por 2, nosso x1 vale 6. A segunda raiz será 11 menos 1 vai dar 10, dividido por 2, então a nossa segunda raiz vai ser igual a 5. Então, temos aqui a primeira raiz igual a 6, a segunda raiz, o nosso x2, igual a 5. Ok? Bom, sobre calcular primeiro o delta separadamente para discutir sobre as raízes da equação, justamente para que você já possa saber previamente como serão as raízes da sua equação, certo? Para que você possa discutir sobre elas. Então, se o delta for um número positivo, ou seja, se o delta da sua equação for maior do que zero, então a equação apresentará duas raízes reais e distintas, ou seja, duas raízes reais e diferentes. Veja que esse delta aqui em cima deu 1. Então, já daria para a gente dizer que seria duas raízes diferentes. E foram. Uma raiz deu 6 e a outra deu 5. Caso o delta seja igual a zero,
a gente vai ter duas raízes que são reais e iguais. Algumas pessoas dizem somente que a equação possui uma única solução. E se o delta for menor do que zero, e aí a gente vai falar do conjunto dos números reais, a gente está resolvendo a equação no conjunto dos números reais. Então, para o delta menor do que zero, a equação não vai possuir raízes reais. Para o delta menor do que zero, a equação não possui raízes reais. Veja só, isso para as equações que são definidas no conjunto dos reais, certo? Eu não estou dizendo que equações com delta negativo não possuem raízes, eu estou dizendo que equações com delta negativo não possuem raízes que são reais, tá certo? Dentro de outro conjunto, dentro de um conjunto dos números complexos, por exemplo, essa equação vai possuir raízes. Serão raízes complexas, mas como vocês só trabalham no momento dentro do conjunto dos números reais, aqui as equações estão definidas nos reais, então para o delta negativo, a equação não vai possuir raízes reais, ok? Então, a aula de hoje completa a primeira aula sobre equação. Aqui a gente trata especificamente da resolução de equações do segundo grau completa, utilizando a fórmula de Bhaskara para isso, e a gente discute as raízes da equação a partir do discriminante, do delta. Espero que vocês tenham gostado, espero que essa aula ajude vocês a resolver os exercícios. Para quem está começando agora, também ajude a compreender equações do segundo grau. Para quem já viu e está precisando rever equações do segundo grau, porque está estudando para uma prova específica, para o Enem, espero que a videoaula ajude bastante. Até um próximo vídeo, pessoal. Não deixe de se inscrever e de compartilhar o meu canal. Também ative as notificações. Até a próxima aula.